Se você não foi a vítima, certamente você conhece alguém que passou por isso, ou alguém que conhece alguém, mas essa situação é muito próxima. Eu estou falando de golpes imobiliários. O que fazer para garantir que você não será lesado, não vai perder aí o seu dinheiro que você economizou durante muito tempo em uma transação, na compra de um apartamento, na compra de um terreno? Como ficar de olho bem aberto? No quadro Seu Direito Hoje, nós estamos recebendo o nosso convidado, o advogado Ian Cavalcante, para trazer os esclarecimentos sobre esse assunto. Bom dia, doutor Ian, seja bem-vindo ao programa Revista. Bom dia. Primeiramente, queria agradecer o convite. Eu também tô. Para falar de um tema tão importante e um tema tão atual. Agradeço e estou aqui à disposição de vocês para tirar todas as dúvidas. É uma satisfação recebê-lo com toda a sua competência e conhecimento para falar para as nossas telespectadoras, para os nossos telespectadores. O direito não socorre os que dormem. É importante estar atento, porque os golpistas não tiram férias. Então tem que abrir o olho, não é isso, doutor? Exatamente. Que máxima você falar direito não socorre aos que dormem. De fato, isso é verdade. Porque nós temos que também ter o dever de cautela. Nós temos que investigar, nós temos que entender o processo. Não dá simplesmente para hoje, nos dias atuais, nós acreditarmos em todas as formas de publicação e adquirirmos aquele sonho sem ter a solidez da informação e do produto. É verdade. Então, essa dica é importantíssima. E olha, muitas pessoas economizam a vida inteira, junta aquele dinheirinho, finalmente chega o momento, vai lá comprar um lote, comprar um apartamento e era um golpe de uma imobiliária. Como proceder, doutor? De primeira mão, quais pontos são importantes para observar antes de iniciar o negócio ali no momento que se está conhecendo a oportunidade? Perfeito. Primeiro que a gente tem que desmistificar, porque quando a gente fala de golpe, a gente sempre alinha esse golpe a algum profissional, imobiliária, corretor, advogado. E não, todas essas pessoas são criminosos. Eles não podem fazer isso e eles utilizam da boa-fé do adquirente, trazendo informações, perspectivas, ideais, sonhos, para que a pessoa seja de fato convencida a adquirir aquele empreendimento, aquele lote, aquela casa. Então, a primeira coisa que eu indico para vocês é que vocês, de fato, conheçam a empresa, conheçam o profissional que está por trás daquele produto, daquele empreendimento, para que vocês tenham uma segurança real do que, de fato, está adquirindo. Entender que adquirir um lote é diferente de adquirir uma casa pronta, é diferente de alugar. Todos esses termos, esses institutos que a gente está apresentando aqui, existe uma forma de proteção singular e o adquirente que está na ponta tem que se resguardar de todas as formas possíveis para que, de fato, não seja prejudicado posteriormente. Olha só, importante a nossa conversa, exatamente para você que está chegando agora, entender que você tem que ficar atento, porque um marketing bem feito pode atrair muitas pessoas e ser uma emboscada e você colocar o seu dinheiro no lugar errado. Mas, doutor, qual é a diferença, por exemplo, de uma escritura e de um registro de imóvel? Isso deve ser levado em consideração quando se vai comprar um imóvel? Explica para a gente. Perfeito. Eu vou separar essa sua pergunta em duas fases. A primeira fase, o que de fato é escritura e o que é registro. Escritura é aquele ato que você vai no tabelionato e você assina para fins de adquirir um imóvel. E o registro é com posse dessa escritura, você registra no CPF, na matrícula do imóvel. É como se a matrícula tivesse o CPF e naquele CPF você contasse toda a história. Então, se há uma transferência de uma propriedade para uma outra, tem que contar naquele histórico ali da matrícula do imóvel. Então, a primeira informação importantíssima. No segundo momento, nós temos que entender que a sociedade foi treinada, foi educada para todo e qualquer documento servir como se fosse um documento de transferência, o que não é. Aquele velho contrato de gaveta que não oferece segurança jurídica nenhuma. Então, primeiro você tem que ir até a sua gaveta, olhar o documento que você de fato tem a respeito dessa propriedade do imóvel, para saber se você está assegurado ou não estar assegurado. No segundo momento, também nós temos que avaliar o seguinte contexto. Quando você adquire um imóvel, você pode adquirir um imóvel de Maria, mas nós temos que ver se a Maria de fato é proprietária do imóvel. Porque se a Maria não for proprietária do imóvel e se a Maria não tiver poderes para vender esse imóvel, então você possivelmente pode estar caindo no golpe. Por que eu estou dizendo possivelmente?
porque a Maria pode ter passado uma procuração para terceiro, Maria pode ter feito uma negociação. Então, volto a dizer, você tem que ter solidez das informações, concretude nos documentos que estão sendo apresentados, para que você seja resguardado o máximo possível dentro dessa transação. Você tocou num ponto sensível, que é o contrato de gaveta. Exato. O brasileiro ama um contrato de gaveta. E já tem uma situação que tem se tornado comum. É o seguinte, muitas pessoas fazem o financiamento da casa própria, decidem que querem vender o imóvel, o que é que eles fazem? Esse bendito contrato de gaveta. Olha, a casa fica no meu nome, mas a gente faz um contrato de gaveta, você paga as prestações e quando terminar, a casa vai para o seu nome. Mas a gente está falando de uma dívida de 20, de 30 anos, ninguém sabe quanto tempo a outra pessoa vai viver. Quem faz esse tipo de compra certamente terá um prejuízo. Tem alguma segurança jurídica? Olha que legal, esse exemplo é um exemplo do dia a dia, exatamente do dia a dia. As pessoas acreditam na boa-fé do terceiro, mas inúmeras situações do dia a dia podem acontecer. Um dos exemplos é o falecimento dessa pessoa. E quando acontece o falecimento, o contrato de financiamento, por exemplo, pode haver um seguro, e aí quita a casa. E os herdeiros? Aí os herdeiros vão falar, não, mas a gente vendeu por tanto, era tanto. Então começa, de fato, um imbróglio para a discussão de quem tem direito, quem não tem direito, de quem fica com a casa, e aí acontece a judicialização. Olha o risco do negócio jurídico quando isso acontece. Fato é que esses contratos de gaveta não oferecem segurança jurídica, isso nós temos que deixar muito claro, é apenas um meio de prova e transfere ao Poder Judiciário a avaliação dessa prova. Você transfere a um terceiro para poder dizer se tem validade, se não tem validade, se adotou os pré-requisitos de lei. Olha como isso é gravoso. E é como também você disse, às vezes a pessoa juntou uma vida inteira aquele valor para aquisição, às vezes, do que ele entendia que era possível. Só que depois o prejuízo acontece, a pessoa pode ficar sem o seu imóvel e, principal, todas as custas envolvidas dentro desse cenário. Porque a advocacia, ela vai fazer parte, mas também vai ter as custas processuais, vai ter os emolumentos. Então, além do desgaste psicológico de um processo, então o que eu digo é, analise logo o seu documento, avalie esse contrato de gaveta e tente o mais rápido possível regularizar, porque aí sim você vai ter um financiamento seguro e você vai ter a segurança de fato de ter o documento no seu nome. Olha só que importante. Para encerrar a nossa conversa, é possível usar o imóvel regularizado como garantia em uma outra questão? Isso já é possível? Olha como isso é importante. Por isso o entendimento da população de regularizar o seu imóvel da melhor forma possível, da maneira mais ágil, da maneira mais rápida, e para isso buscar o profissional competente para que possa fazer essa tramitação. Porque sim, quando você fala de imóvel irregular, de um imóvel sem matrícula, você fala da impossibilidade desse imóvel ser um ativo financeiro, desse imóvel circular dentro do mercado imobiliário. Por quê? Porque os bancos não acreditam em imóvel que não tenha o CPF, que não tenha a matrícula. Onde é que o banco vai poder dizer, eu financiei esse imóvel, tenho que colocar em algum lugar que ofereça segurança jurídica e por isso que existem os cartórios de registros de imóveis para que o banco possa dizer, eu vou te emprestar o dinheiro, mas em contrapartida eu vou aqui, fazer uma anotaçãozinha dizendo que enquanto você não me devolver o valor que eu estou pagando, o valor que eu lhe emprestei, né, que é aquela prestaçãozinha do financiamento, esse imóvel fica aqui sobre minha responsabilidade. Depois que você pagar, quitar, aí sim eu lhe devolvo a integralidade da propriedade. Olha como é bonito essa modalidade de financiamento que oportuniza milhões de brasileiros a ter, de fato, a primeira casa, a ter a sua casa própria. Então, sim, com a matrícula regularizada, respondendo a sua pergunta, que é importantíssima, você consegue obter créditos, você consegue obter financiamentos e, principalmente, participar de programas habitacionais para fins de aquisição da primeira moradia. Olha só que maravilha! Essa foi a nossa conversa com o Dr. Ian, que hoje veio ao nosso programa para trazer esse sobre como evitar cair em golpes imobiliários. Muito obrigada, Dr. Ian, pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço. Falar sobre direito imobiliário é falar sobre o dia a dia, é falar sobre a nossa realidade. E eu convido você que está adquirindo a conhecer cada vez mais os seus direitos e procurar um bom profissional para que tire todas as suas dúvidas. Muito obrigado. Esse foi o nosso quadro, O Seu Direito. E agora a gente vai